Shalom! Estamos iniciando Conectadas com a Bíblia, a aula que conecta a palavra de Deus ao seu coração. Seja bem-vinda a esta terça-feira, 14 de abril de 2026. Vamos estudar juntas, entrando na parte 2, no módulo 2 de Daniel, aula 14. Nós estamos no capítulo 9, estudando detalhadamente sobre as atitudes de Daniel em relação à leitura da palavra, em relação à oração e o costume que o judeu tinha de orar, jejuar. Por que que eles jejuaram? Por que que eles oraram? O que que motivou o profeta Daniel a orar, a jejuar, a confessar? Então, o capítulo 9 é um capítulo muito gostoso que eu estou desfrutando com vocês, como se estivéssemos degustando uma maçã suculenta. Que gostoso! E sem pressa, vamos estudando com calma, entendendo esse tempo que Daniel estava vivendo ali na Babilônia, já idoso, diante da palavra. Vamos deixar a Bíblia aberta em Daniel capítulo 9. Mas antes de lermos, vamos falar com o Senhor da palavra. Senhor Deus, Pai querido, nós te agradecemos pela grande salvação que recebemos através da pessoa do Senhor Jesus Cristo, a sua morte, a sua ressurreição, e cremos que ele voltará. Obrigada por esse tema tão maravilhoso, tão importante, que nos mostra, que nos motiva, que nos incentiva a termos essa comunhão com o Senhor. Obrigada, Senhor, pelos exemplos diversos que temos na tua palavra acerca deste assunto. E como é importante esse relacionamento que temos com o Pai, porque de fato somos filhos de Deus. De fato, fomos justificadas pela fé mediante o Senhor Jesus Cristo. Obrigada, Senhor, por perdoar todos os nossos pecados e porque hoje vivemos no tempo da graça e temos um acesso direto ao trono do Senhor. Muito obrigada porque o Senhor nos assiste como nosso eterno e sumo sacerdote. Temos também o Espírito Santo de Deus que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ó Deus, graças te damos por tão grande salvação que hoje nos alcançou através das orações, através de leitura de palavra. Ó Deus, muito obrigada por mais esse momento que vamos ter. Queremos que o Senhor nos conduza em santidade nesse momento, em um momento que estejamos separadas e atentas para ouvir o que o Senhor tem a nos ensinar acerca da importância da palavra e da oração. Oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, Daniel capítulo 9, a partir do verso 1, vamos ler. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, agora da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino da Babilônia. Então, no primeiro ano do reinado, eu, Daniel, entendi. E eu gostaria que você sublinhasse, se você ainda não sublinhou, este verbo, entendi. Então, Daniel entendeu pelos livros que o número dos anos que falar o Senhor Deus, o Senhor aqui é Jeová. Jeová é aquele que busca o homem, que disciplina o homem. Jesus, Jeová. Então, ele entendeu o que Deus, Jeová, falara ao profeta Jeremias, em que haviam de se cumprir as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu, versículo 3, agora a motivação, o que motivou ele? Nós vamos conversar. Eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com oração, súplica, com jejum e saco de cinza. Muito bem.
Então vamos lembrar que Deus é o recompensador daqueles que o buscam. E Daniel tinha intimidade com Deus. Daniel era um servo fiel de Deus ali na Babilônia. Mas antes de nós falarmos sobre Daniel, vamos verificar como seria o jejum bíblico. E para isto, eu convido você a abrir agora no profeta Zacarias. Ageu Zacarias. Muito bem. Zacarias, capítulo 7, versículos 5 até o 6. A palavra do Senhor diz: Fala ao povo desta terra. O povo, que povo é esse? Com quem que Zacarias estava tratando? Com o povo de Israel, com os judeus. E fala com os judeus dessa terra, fala com quem mais? Aos sacerdotes, dizendo. Então nós entendemos que Zacarias, movido pelo Espírito Santo de Deus, instrui esta palavra. Esse ensinamento sobre o jejum. Na aula anterior nós vimos ensinamento sobre oração. Agora a gente vai ver jejum antes da cruz, no Antigo Testamento e com o povo judeu. Quando vocês jejuarem e prantearem, no quinto e no sétimo mês, durante esses 70 anos, porventura foi para mim que jejuaram? Ou quando vocês comeram, beberam, não foi para vocês mesmos que comeram e beberam? Nesta palavra profética de Zacarias 7, do 5 ao 6, é o Senhor perguntando aos judeus e aos sacerdotes: vocês jejuam para mim? Para que motivação você está fazendo? É para mim ou é para vocês? O que é o jejum para o Senhor? O jejum para o Senhor não é aquele que deixamos de comer, de beber, que deixamos de fazer qualquer outra coisa que nos traz satisfação, alegria, desejo para o nosso corpo, bem-estar, que enaltece a nossa vaidade, para termos mais comunhão com Deus. Como se a comunhão fosse o resultado do jejum. Agora, quando nós temos uma comunhão profunda com Deus, tudo mais, eu quero dizer, a comida, a bebida, tudo que vai fazer você se divertir, ter satisfação, qualquer uma dessas coisas passa para segundo plano. Porque em primeiro plano está a sua comunhão profunda com Deus. Você esquece até das outras coisas, porque é tão gostoso estar com o Senhor, que isso passa para segundo plano. Nós lemos na aula passada também Isaías 58, que eu achei muito esclarecedor sobre o que é o verdadeiro jejum e o que é o falso jejum. Então o Senhor começa lá em Isaías falando do falso e ele terminou falando do verdadeiro jejum. Então, eu quero destacar nessa aula, o verdadeiro jejum é despojar-se de si mesmo. O jejum verdadeiro é algo íntimo e pessoal entre você e Deus. O jejum sincero, o próprio Senhor Jesus Cristo descreve em Mateus 6, de 17 a 18, que nós estudamos cuidadosamente. O teu Pai que está no céu, em oculto, te recompensará. Não precisa mostrar para ninguém. O jejum sincero é aquele que fazemos em secreto com Deus e não deixamos ninguém perceber. Não se deve proclamar aos quatro ventos: eu estou jejuando. Afinal, nós estamos jejuando para o Senhor ou para sermos vistos pelos homens? No Novo Testamento, em 1 Coríntios 10, 31, o apóstolo Paulo diz: quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Tudo devemos fazer para a glória de Deus. Esse é um princípio para nós, para a igreja, hein? Fazer tudo para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer coisa. Tudo deve ser para a glória de Deus. Tudo é para Ele.
Eu vou colocar aqui só alguns exemplos de jejum que aparecem na Bíblia, no Antigo Testamento, antes da cruz. Por favor, tenha sempre em mente, eu vou até fazer o desenho com a caneta. Quando nós lemos a Bíblia, você tem que colocar esse marco, a cruz. Quando estou lendo o profeta Daniel, eu estou antes da cruz ou estou depois da cruz? Lendo o profeta Daniel. Daniel estava em que tempo? Antes da cruz ou depois da cruz? Antes da cruz. É antes do Senhor Jesus aplicar o seu sangue como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nunca se esqueça disso, tá bom? Para você colocar todas as coisas, todos os personagens no seu tempo e no seu lugar correto. Assim você vai ter uma compreensão bíblica muito melhor, muito proveitosa. Então, o primeiro jejum que nós podemos ver na Bíblia é Moisés. Então, quando Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei. Então, mesmo antes de Moisés receber a lei, ele ficou ali 40 dias e 40 noites sem comer. Isso está registrado em Êxodo 34, 28. Nós vemos também o profeta Elias, também no monte, agora aqui no Monte Horebe. Isso está registrado em 1 Reis 19, 8. Ele também jejuou. E o que significa esse jejum de Elias? Significa uma separação da vida normal da carne, tudo aquilo que satisfaz o desejo da minha carne. Lembrando que o homem, ele é um ser tríplice. Ele é corpo, ele é alma e ele é espírito. Então, ele se separa de tudo aquilo que vai agradar a carne para se separar para o Senhor, né? Então, Elias fez isso. Então, por ele estar em comunhão com o Senhor, separado para isso, ele se dedicou exclusivamente ao Senhor. Em Juízes tem um jejum coletivo, que nós já fizemos essa leitura, capítulo 20, verso 26. Ali o motivo do jejum foi decorrente ao fracasso da derrota que eles sofreram, por isso jejuaram. E eu coloquei Davi aqui, tem muitos outros exemplos, e eu coloquei Davi porque nós lemos ontem essa passagem, né? 2 Samuel 11, 12. Então a gente conhece todo o contexto, o que levou Davi a fazer aquele jejum, o que ele aprontou, que o profeta Natan teve que puxar a orelha dele, teve que apontar, né, o pecado, ele se arrepende e ele faz o jejum por causa da gravidez, né, de Betseba, mas depois dele ter cometido adultério, homicídio, foi assassinato, né, na verdade, ele mandou matar o marido para ficar com a mulher, olha isso. Que coisa terrível. Bom, voltando aqui. Um tipo aqui de jejum. Esse daqui eu achei interessante, gente. Lembra de Jezabel? Todo mundo, a fama de Jezabel, né? A rainha má, ímpia. A ímpia Jezabel, uma mulher tão má, é má até o último fio do cabelo da cabeça dela. Tão má que era essa mulher. E Jezabel, essa rainha, ela decretou um jejum. Olha que ousadia dessa mulher, em nome do marido Acabe. Quer dizer, o rei é que tem que decretar, o rei é que tem que dar as ordens. Não, mas quem dá a ordem ali é ela que manda. Olha isso, e o marido não é totalmente dominado pelo o que a mulher faz, a mulher manda, desmanda. E aí ela decreta um jejum. Ela envia as cartas para o povo. Aí você pode ver isso em 1 Reis, capítulo 21. E ela quer dar um ar de religiosidade, religiosidade ao homicídio que ela estava prestes para cometer. Estava tudo arquitetado. Então isso nos mostra que o jejum também pode estar conectado a um ato de impiedade, como no caso de Jezabel. Então preste atenção, nem todo jejum é de Deus e para Deus. Depois vocês leem 1 Reis, capítulo 21. Você vai conhecer toda essa história, tintim por tintim. E ela comete então esse ato de traição, assassinato, homicídio
como uma proclamação de jejum para parecer religiosa. Então tem esse jejum também. Agora eu quero falar com vocês sobre o jejum em Israel nos dias de Jesus. Agora, no tempo de Jesus, e eu falei que eu ia convidar os evangelhos, então, Marcos, a gente teve assim um contato muito próximo nesses últimos tempos. E Marcos, vamos abrir Marcos capítulo 9. No versículo 29, o Senhor Jesus respondendo à pergunta dos discípulos, ele diz assim, é um versículo muito famoso, né? Esta casta de demônios não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então marca aí, oração e jejum. Por que os discípulos não puderam resolver essa questão de expulsar o espírito mudo e surdo daquele rapaz? Por que eles não conseguiram? Bom, para se obter uma resposta exata, é necessário se fazer uma análise cuidadosa do texto de Marcos, capítulo 9. No versículo 2, aqui a gente tem o contexto da transfiguração, o monte da transfiguração. Marcos 9, 2. É um texto também paralelo em Mateus 17, do 1 ao 21. Se você quiser anotar do ladinho de Marcos 2, depois você lê, tá? Eles vão falar sobre o mesmo tema. Mas vamos ficar com Marcos. A gente começou com Marcos, vamos continuar com Marcos. Olha os detalhes aqui que ele está passando. Então, passou um dia, dias, né? 6 dias, Jesus tomou consigo Pedro. Anote aí, quantas pessoas ele levou? Pedro, Tiago e João. Quantos eram os discípulos, meninas? Quem puder escrever no chat, pode escrever. Ele levou Pedro, Tiago e João e levou só Jesus e mais 3. Quantos eram os discípulos ao todo? 12. Muito obrigada. Muito obrigada, meninas. 12. Então, 12 menos 3, subiu 2. Quantos ficaram no pé do monte? 9. Ótimo, todo mundo bem de matemática. Então, estão comigo? Guarde este número. Subiram 3 com Jesus. Quando eles chegarem em particular lá no alto, vocês estão lá em cima comigo? Lá no monte, o Senhor Jesus se transfigurou diante dos 3, Pedro, Tiago e João. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra poderia branquear. E apareceu, anote esses 3 personagens. Tinha 4 lá, certo? Contando com Jesus. Agora apareceu Elias, Moisés e falavam com Jesus. Então Elias representando os profetas, Moisés representando a lei, e agora o Senhor Jesus representa o quê? A graça. Olha o ponto de virada. Olha o cuidado, gente. Olha com atenção. Vamos ler as entrelinhas. Profeta, lei e graça. A Bíblia toda. Antigo e Jesus que é o ponto de virada para o Novo Testamento. Onde começa o Novo Testamento? Com o nascimento de Jesus? Não! O novo nascimento começa com a morte do Messias. Porque um testamento só entra em vigor com a morte daquele que abriu o testamento. Muito bem. Estava ali Elias, Moisés, e falava com Jesus. Então, profeta, lei e graça. Tudo isso diante dos olhos daqueles 3. Eles estavam atordoados. Aí Pedro, como sempre, ele toma a palavra e diz: Mestre, não é bom que estejamos aqui? Ai, que coisa boa estar aqui. Mas peraí, quanto que tinha lá embaixo, no pé da montanha? 9.
E ele, ai, que bom, vamos ficar todo mundo aqui, que delícia, tá muito bom, pode acabar o mundo, vamos ficar aqui, vamos fazer uma tenda, vamos fazer cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ah, não quero mais nada nessa vida. Ou talvez aí como que diz aquilo que balança? Uma rede de água de coco. Aí, ele não sabia o que ele estava dizendo. Sabe quando você fala por falar, que você está tão atordoada, que você nunca viu uma coisa dessa? Era Pedro. Ele não sabia o que ele estava dizendo. Nesse instante, olha o versículo 7, gente, eu fiquei maravilhada. Eu já li essa passagem, mas com esse olhar, pesquisando sobre jejum, eu quero que vocês acompanhem comigo. Versículo 7. E desceu uma nuvem. O que é a nuvem mesmo? Nós já estudamos aqui no Conectadas. Quando a Bíblia fala nuvens, é a presença de Deus. Ah, Deus Pai. Peraí. Aí nessa nuvem desceu, cobriu Elias, Moisés e Jesus com uma sombra e saiu daquela nuvem uma voz, Baticol, a voz divina. Lembra quando a gente estudou João Batista? Baticol. E o que essa voz dizia? A voz de Deus Pai. Este é meu filho amado, a ele ouvi. Mas que coisa maravilhosa, que revelação é essa, meninas? Agora ele está falando, vocês têm que ouvir a Jesus. É um novo mandamento que vai entrar aí em vigor. Presta atenção no que ele está falando. E quando aconteceu isso, depois do Senhor Deus Pai dizer isso, subitamente, tendo olhado em redor, passou aquele vento, aquela sombra, vapor. Eles não viram mais ninguém. Eles só viram quem? Jesus. Porque Deus falou, este é meu filho amado, a ele ouvi. Muito bem. Viram Jesus, tiveram essa visão, acho que balançaram a cabeça, esfregaram os olhos, balançando assim as mãos. Você entendeu? O que a gente viu aqui? O que aconteceu aqui? Aí eles desceram. Agora eles estão descendo, ó. Terminou, estava lá em cima em particular. Aconteceu essa transfiguração, essa coisa maravilhosa, essa revelação para esses três. Eles estavam descendo e Jesus no caminho falou assim, ó, não conte nada para ninguém o que vocês viram aqui, certo? Não conte nada para ninguém. Aí talvez o Pedro queria falar, mas aí o Senhor, até, porque ele já sabia que Pedro ia questionar, né? Até, grife é esse, até. Até é o que na Bíblia, gente? Tempo. Até que o Filho do Homem ressuscitar dentre os mortos. Ah, então Jesus já está começando a mostrar que, ó, eu vou morrer, eu vou ser sepultado, ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí vocês vão revelar isso. O Senhor estava ensinando o tempo todo. E eles retiveram o caso, ok, entre si. Só que eles perguntavam uns para os outros, mas que assunto é esse de ressuscitar dentre os mortos? O que quer dizer isso? Que pegada é essa, né? O que é isso? Não entendo sobre ressurreição. Então os discípulos não entendiam de ressurreição. Então anote no seu caderno. Em Mateus 6, eles pediram para o Senhor, Lucas 11, desculpa, ensina-nos a orar. Os discípulos não sabiam orar. Aqui, eles não sabiam nada a respeito da doutrina da ressurreição. É uma doutrina maravilhosa. Se Deus nos permitir, ainda nós vamos estudar aqui cuidadosamente sobre a doutrina da ressurreição. As ressurreições, tá? Nós vamos estudar se assim Deus nos permitir. Muito bem, então eles não entendiam isso também. Agora, interrogaram o Senhor dizendo, por que diz os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? Porque eles estavam, a gente viu Elias, a gente viu Moisés. Meu, é muita informação. Peraí, Senhor, só clareie um pouquinho. Eu estou deslumbrado com tudo que eu vi. Aí Jesus responde, isso eles estão descendo a montanha. Estão comigo, né? Isso no caminho.
E Jesus fala: em verdade, Elias virá primeiro e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser desprezado. Ele está falando, eu vou ter que morrer. Jesus está avisando. Porque é para se cumprir as escrituras. Digo-vos, porém, porque Elias já veio. Esse Elias que ele fala, quando fala Elias, ele está representando todos os profetas. Qual foi o último profeta, meninas? Nós estudamos. Elias já veio e fizeram tudo o que queriam, como dele está escrito. Uau! Aê, Cleo! A Cleo tá rapidinha, olha aí. Parabéns, João Batista. Foi o último profeta, ok? Ele veio, ele foi o precursor, ele preparou o caminho apontando o Senhor Jesus. Beleza, o assunto acabou aqui. E eles estão descendo, chegando na ponta já, nos pés já desceram da montanha. Quando se aproximou dos discípulos, quantos eram mesmo? 9. Ele viu ao redor deles uma multidão, tal, burburinho, todo mundo conversa. É isso, é aquilo, e não, e tal, não, mas eu vou ver, você vai ver, eu vou resolver. E tinha também alguns escribas que disputavam com eles, Eles quem? Com os 9 que ficaram, que não sabia de nada do que aconteceu lá em cima, hein? Jesus falou, segredo de Estado, vai fazer isso até que o Filho do Homem ressuscite. Aí logo toda a multidão vendo, o Senhor Jesus ficou espantado e correu para ele. Olha, Jesus, vamos para ali, vai resolver isso. Ele vai resolver isso. Resolver o quê, gente? Presta atenção. Aí perguntou aos escribas, o que é que vocês estão discutindo com eles? Quer dizer, o que você está discutindo com os 9 aqui? O que está acontecendo? Aí um da multidão respondeu, que foi o pai do que causou, o pivô de todo aquele burburinho, aquela disputa e aquela discussão. Mestre, trouxe-te o meu filho que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, ele espuma, ele arranja os dentes. Olha que coisa terrível, gente. Ele vai definhando. E eu, o pai do menino, que sofria desses ataques, desses espíritos, né, que estava endemoniado, ele foi até os discípulos e pediu, expulsa esse espírito maligno do meu filho. Aí ele já dá logo o relatório. Eles não puderam fazer isso. Os 9 aqui não fizeram isso. Tinha 9 e não deram conta do recado. E ele respondendo disse, o Senhor Jesus, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando sofrerei ainda? Traz o menino. E ele respondendo isso, aí trouxeram o menino. Quando ele viu, logo que o Senhor o viu, o espírito agitou, com muita violência, caiu endemoniado por terra, ele se revolvia todo, espumando pela boca. E perguntou ao pai dele, quanto tempo seu filho sofre disso? Quanto tempo isso acontece? E ele disse, desde a infância, desde pequeno. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, e o menino naquele estado lá, gente. Muitas vezes ele se lança no fogo, na água, para o destruir, mas aí o pai fala, se tu podes, grifa-se podes, poder. Ele falando para aquele que criou todas as coisas, falar, se você pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós. E compaixão é sofrer junto. Nos ajuda. O pai não aguentava mais. Ele buscava ajuda e não tinha uma solução, não conseguia resolver esse sofrimento do filho. E Jesus responde, se tu podes crer. A questão é se tu podes crer. Tudo é possível ao que crer. Olha a resposta que Jesus deu. Aquele pai desesperado
no momento em que ele ouviu a palavra de Deus, porque ele estava falando com o Antigo Testamento em carne, ossos, com corpo, falando, é o verbo de Deus, o logos de Deus falando. Pai, se tu podes crer, tudo é possível. Seu filho vai ficar curado. Você está falando com o rei do universo. Aí o que ele responde com lágrimas? Gente, que cena. E aí todo mundo parou de falar, claro, esqueci até de falar nisso, né? Ficou todo mundo mudo. Assim como eu, fiquei muda dentro de mim quando eu li isso. O pai chorando. Ele disse, acho que talvez no soluço, isso eu tô colocando, tá, gente? Eu creio, Senhor. E falou com toda a força, com toda a fé. Ajuda a minha incredulidade. Oh, coisa bonita. Ele confessou. Olha, incredulidade, que pecado é esse, né? Gente, não crer é um pecado. Ajuda a minha incredulidade. E falou, Senhor, tá nas tuas mãos. Tá nas tuas mãos. Eu creio que tu podes fazer. E vendo Jesus que a multidão concorria, aí ele repreendeu o espírito imundo, disse-lhe, espírito mudo e surdo, te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E ficou o menino como morto, de tal maneira que a multidão falou, eita, ele morreu, olha lá, nem se mexe. Ah, não, acho que tá respirando. Não tá respirando não. Olha lá, parou, ele morreu. E aí, Jesus tomou pela mão, ergueu e ele se levantou. Uau! Olha, versículo 28. Agora tudo isso para explicar aqui, gente, o 29. E quando Jesus entrou numa casa, então todo mundo foi embora, o menino foi curado, o pai feliz. Você imagina a alegria. Aquele pessoal viu aquele milagre que só quem tem Deus pode fazer isso. Se Deus é com essa pessoa, se Deus é com Jesus e ele é Deus, podia realizar uma coisa dessa, gente. Quando os discípulos entraram em casa com Jesus, eles perguntaram à parte, Senhor, morrendo de vergonha, por que a gente não pôde expulsar? Nos explica. Por que a gente não foi capaz de expulsar o demônio que estava aquele mal que acometia no corpo daquele menino? Nós somos seus discípulos. Então eles queriam, né, o momento de celebridade deles. Enquanto ali no Monte da Transfiguração, recordando, eles estavam a sós com Jesus, lá embaixo estava acontecendo isso. Olha o que estava no coração deles. Aí Jesus responde, essa casta de demônios não pode sair com coisa alguma a não ser com oração e jejum. Agora, Jesus continua ensinando. Você acha que acabou o assunto aqui? Não, não acabou. Tendo partido dali, versículo 30, você está comigo, né? Marcos 9. Agora eles foram para Galiléia. Olha como percorria. Muito bom, obrigada. E não queria que alguém soubesse. Ele estava ensinando em particular os seus discípulos. Por quê? Porque Jesus, obrigada, todo mundo participando. Porque eles foram à parte perguntar para Jesus. Lembra desse versículo 28? Por que a gente não conseguiu? Por que eu não consigo? Eles estavam assim. E Jesus ensinava, grife esse verbo, ensinar, os seus discípulos e disse, o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos homens. Então, Jesus está avisando, ó, vão matar, ele vai ser morto e vai ressuscitar ao terceiro dia. Mas eles não entendiam essa palavra e receava interrogar o Senhor. Olha isso, gente. Então, mas eles não entendiam. Chegou, agora no 33, a Cafarnaum. Agora já saiu de Galiléia, saiu do monte, saiu daquele burburinho, curou o menino, teve aquela manifestação maravilhosa do poder de Deus ali. Chegaram para Cafarnaum. Entrando em casa, você pensa que Jesus terminou? Não, ele continua o assunto. Aí Jesus pergunta para os discípulos. Agora é Jesus que pergunta. O que vocês estavam discutindo pelo caminho? Agora
que você vai pegar o porquê que eles não conseguiram expulsar. Aí eles ficaram calados. O Senhor perguntou o que a gente estava discutindo no caminho. Por quê? A Bíblia responde. Porque pelo caminho, os discípulos tinham disputado entre si quem era o maior. Que discípulos? 9, lembra que ficaram? E ele, assentando, chamou os 12. Vem cá, todos vocês, aqueles que subiram comigo e aqueles que ficaram, vem cá. Ele falou assim, agora as aulas lúdicas do Senhor, né? O mestre dos mestres. Se alguém quer ser o primeiro, será o derradeiro de todos e servo de todos. Já veio aqui. E lançando mão de um menino, ele colocou no meio deles, como exemplo, tomando nos braços, disse-lhe: qualquer que receber um desses pequeninos em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas o que me enviou, a Deus Pai. Aquele que os 3 que estavam no monte ouviu a voz. Inúmeras vezes eu já li esse versículo aqui. A gente fala, né, dessa aplicação para as crianças, tudo. Mas o que Jesus está ensinando colocando uma criança no meio? O que tinha no coração deles? Eu sou o primeiro, eu sou o destaque, eu sou o melhor. A vaidade, a soberba. Jesus fala, não é nada disso. Você tem que ser humilde como uma criança. Humildade. Você está aprendendo. Não é porque você está andando comigo que você sabe tudo. E que você vai ganhar estrelinha. E aí, o Senhor Jesus ensinando através desse exemplo lúdico, João, gente, no versículo 38, que eu admirava tanto, admiro, mas também é um pecador. O único que não tem pecado aqui na Bíblia é o Senhor Jesus Cristo. E aí João responde dizendo, ô mestre, sabe aqueles alunos dispersos? Estavam pensando em outra coisa? Olha, aquele que subiu, hein? Lá no monte. Ele falou assim, mestre, nós vimos um que em teu nome expulsava demônio. Eu acho que ele falava com aquele, né, com o nariz empinado, assim. E ele estava expulsando o demônio, só que ele não segue a gente. Eu falei, você está proibido de fazer isso. Você não segue a nós. Você não é o nosso seguidor. Você não pode fazer isso. Você está proibido de falar do nome de Jesus. E que comparação hoje, né? Se você não vai na minha igreja, você não serve a Jesus. Só a minha igreja é certo. Só a minha crença é certa. Você não pode seguir a Jesus. Quem sou eu para falar isso? Qual a resposta de Jesus? Versículo 39. Jesus, porém, disse, não proíba. Você proibiu? E eu estou falando não proíba. Porque ninguém há que faça milagre em meu nome que possa falar mal de mim. Porque quem não é contra nós é por nós. Porquanto qualquer que um de vocês der de beber um copo de água em meu nome, porque sois discípulos de Cristo, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão, a sua recompensa. Quer dizer, tudo que você fizer em nome de Jesus, você vai ter a sua recompensa. Não importa quem esteja falando, gente. O apóstolo Paulo fala, né? Importa que as pessoas estejam falando de Cristo. E outro momento de ciúmes também ministerial foi com João Batista. Olha lá, você que começou a batizar aqui no Rio Jordão, agora olha lá os discípulos de Jesus batizando. Aí tá tirando todos os seus seguidores. Não é questão de número, gente. É questão de nós propagarmos a palavra de Deus. Tudo devemos fazer para a glória de Deus. Tudo no nome dele, é tudo para ele. Então, concluindo, por que eles não conseguiram expulsar? Ele falou assim, ninguém consegue fazer coisa alguma, no caso desse menino endemoniado, a não ser com oração e jejum. A oração é quando você está em comunhão com Deus, em dependência de Deus. Eles não estavam na dependência de Deus. Eles estavam confiando no taco deles. Sou seguidor de Jesus, eu vou pegar uma estrelinha para mim, né? Eu vou ganhar uma curtidinha, um like, um aplauso. Eu vou fazer esse feito, esse milagre aqui, esse sinal. Não. Eles não sabiam orar, lembra que a gente viu em Lucas? Nos ensina a orar.
E sobre o jejum? Espera aí que eu vou chegar. Então eles não conseguiram obter porque no coração deles estava quem era o maior, quem é o melhor, quem vai se sobressair. Então, para se obter essa resposta, nós observamos tudo isso, todo esse contexto, e nós vimos que o jejum não deve ser praticado por ostentação, para ficar me aparecendo, e nem vanglória. Eu sou o melhor, como no caso deles, né? E nós estudamos isso em Mateus. Jejum Israel nos dias de Deus. Continuando. Agora eu falei do jejum, né? Já são... falta 10 minutos. Tempo. Vamos lá, Senhor. Nos ajude. Altivez. Exatamente. Vai prestando atenção nisso, gente. Então tinha que ter oração e jejum. Agora, capítulo 2 de Marcos, a gente está aí do ladinho. Então vamos ver aqui o contexto, eu coloquei 18, mas vamos ver o 15. Então aconteceu que estavam à mesa, vamos entender o cenário. Estão numa mesa agora, estavam sentados Jesus, os discípulos, os publicanos e pecadores. Olha quem que estava na mesa. Estavam sentados na mesa com Jesus, os discípulos, os publicanos, os pecadores. Isso porque eram muitos que seguiam Jesus, eram muitos seguidores. Os escribas e fariseus, vendo Jesus comer com os publicanos e pecadores, disseram aos discípulos: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Eles não perguntaram para Jesus, eles perguntaram para os discípulos de Jesus. Por que ele está comendo com os publicanos? Por que ele está comendo com pecadores? Por que ele está se misturando? E Jesus, tendo ouvido, ele disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que são doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. 18, chegou. Ora, os discípulos de João, tem 3 grupos aí. Um grupo, os discípulos dos fariseus, segundo grupo, faziam o quê? Jejuavam. Os discípulos de João, quem é esse João aqui? João Batista. Provavelmente, nesse período aqui, João Batista está preso e Mateus 4,12, depois se você quiser ler, fala que João Batista estava preso, enquanto Jesus estava iniciando o seu ministério. João Batista preso e Jesus iniciando o seu ministério. Então, os discípulos de João Batista jejuavam, os fariseus jejuavam, e foram e disseram: por que jejuam os discípulos de João, dos fariseus, e o terceiro grupo? E os seus discípulos não jejuam? Tá entendendo? Os discípulos não sabiam orar e eles não jejuavam. Desculpa eu falar esse termo. Que história é essa? Que é isso? Olha lá. E disse Jesus: porventura os filhos das bodas, do casamento, né, do noivo, podem jejuar enquanto está o esposo presente? Se você está numa celebração de um casamento, é tristeza? É choro? É pranto? É alegria! Por que eles iam jejuar se Jesus estava presente? Atenção nisso, gente. Enquanto tem consigo o esposo, Jesus falou, enquanto eu estou presente aqui, eles não podem jejuar. Grifa isso na sua Bíblia. Versículo 20. Mas dias virão em que será retirado o esposo. E Jesus está se referindo a ele. Ele faz essa parábola, né, do casamento. E então, quando for retirado, jejuarão naqueles dias. E nesse devocional com a família, minha filha falou: o que significa esse verbo tirado? Retirado. O que quer dizer? Que dias virão em que ele será tirado? Quem que vai ser tirado? Quem é o sujeito lá em cima, no versículo 19? É o esposo. E o esposo vai ser tirado, que é Jesus, exato. E então jejuarão naqueles dias. Aqui, especificamente, está falando da crucificação. Jesus está presente corporalmente, visivelmente, nesse tempo com eles. E ele falou: eu vou ser tirado. Ele não estava avisando já?
ele vai ser entregue na mão dos homens, vai ser morto. Ele não estava avisando? Eu vou ressuscitar. Ele pediu o quê para os 3 lá em cima? Guardar que segredo? Vocês só vão contar isso até que o Filho do Homem ressuscite. Tá juntando as pecinhas? O versículo 20 fala de crucificação. Crucificação. Muito bem. Então, esses 3 grupos. Essa pergunta feita, por que os seus discípulos não fazem jejum? Porque nós que somos os discípulos de João Batista e eles que são os discípulos dos fariseus fazem, por que os seus não fazem? Então, isso indica que eles estavam observando uma tradição farisaica. Tradição, gente. Os 2 grupos haviam ficado incomodados com o problema levantado que pela associação de Jesus lá em cima, no versículo 15. Ele estava com os publicanos e com os pecadores na mesa comendo. Por quê? Porque ele veio para os pecadores ao arrependimento. Jesus veio para salvar na sua primeira vinda. E aí eles ficaram incomodados com isso. Então está escrito dos versos 15 ao 17. No judaísmo, isso é a religião, hein, gente? No judaísmo ortodoxo, nos dias de Jesus, o jejum que eles praticavam era realizado 2 vezes por semana. E como que eu sei? Lucas 18, dos versos 9 ao 14, descreve o famoso fariseu e o publicano. Ah, eu jejuo 2 vezes, eu dou o dízimo, eu isso, eu aquilo, ele tocando a trombeta lá, né? Soprando aos 4 ventos o que ele faz. No entanto, veja bem, no Antigo Testamento ele prescrevia apenas um jejum e está lá na lei, em Levítico capítulo 16, que é o dia da expiação, é uma festa judaica, que é o dia da expiação. Não fala nada de 2 vezes. Então, já é tradição, sabe? Tradição humana atrapalha tudo. Aí o terceiro grupo, né? Voltando a falar, os discípulos de Jesus não jejuavam. Anotaram isso aí? Marcos 2,19. Os convidados do noivo, os filhos da boda do cordeiro, estavam em festividade de casamento, então é alegria. O noivo está presente, não é momento de jejum. Em geral, o jejum está associado a luto, tempo de necessidade espiritual, de angústia, a quebrantamento por causa do arrependimento. A gente está no tempo da graça. É agradecer ao Senhor porque você pode ir direto ao trono da graça e falar com o Senhor e Ele te ouve. Jesus rasgou o véu que nos separava. Eu tenho acesso livre ao Santo dos Santos. O que Jesus queria dizer que esse ritual praticado pelos 2 grupos não estava conectado com a realidade. Eles estavam totalmente desconectados. Era o tempo da graça, mostrando um novo e vivo caminho. Então, isso eu deixo aqui para nós encerrarmos na nossa aula. Nós continuaremos na semana que vem, tratando mais esse aspecto, passeando, né, no tempo de Jesus, Antigo Testamento, e no nosso tempo da graça. O que Jesus requer de nós? Que Deus te abençoe. Leiam o livro de Daniel, capítulo 9, e leiam esse texto de Marcos que nós lemos hoje, para que você tenha assim, então, uma segunda aula. Eu espero que essa aula tenha sido uma bênção para a sua vida, esclarecedora, assim como tem sido para mim. Que Deus te abençoe. Até de repente.